Abram as vossas Bíblias, por gentileza, lá no meio da Bíblia, lá no livro de Salmos. Salmos é um livro especial, né, queridos? Onde Deus fala muito aos nossos corações e sempre é bom nós lermos Salmos. Eu quero meditar nesta noite no 102, Salmo 102, a partir do versículo 1, ou melhor, para a leitura prefacial, Salmo 102, versículo de número 6. Só a parte A do versículo 6, a primeira linha diz assim: sou como pelicano no... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, somos, assim diz o salmista, no momento no qual ele vivia, que ele se enxergava como pelicano no deserto. Deus, fala conosco nesta noite, precisamos ouvir a tua voz, em tempos difíceis, em tempos áridos, em tempos de tanta aflição. Senhor, por vezes nos encontramos ou nos assemelhamos a esta ave, Senhor, que nesta noite nós meditaremos sobre ela. Deus, fala conosco poderosamente, abre o nosso entendimento. Nós levamos agora a nossa mente cativa a Ti, nós repreendemos tudo que nos chama, Deus, que caia por terra, toda mente cansada, todo desânimo, toda prostração emocional, física, sai em nome de Jesus, Deus. Acampa teus anjos ao redor deste lugar, nos livra de todo mal, Deus, e tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, onde Tu estás, há liberdade. Então tenha liberdade para operar em nossas vidas, e usa-me, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Queridos, não sabemos o autor, ou melhor, não sabemos quem foi o escritor desse salmo, mas certamente inspirado por Deus. É um salmo belíssimo de um homem que está em algumas Bíblias, em negrido está o título, né? Então bota assim, oração do aflito, não sei se na sua está assim. Nós sabemos que esses títulos, esses adendos, não estão nos originais das Escrituras, ok? Ou melhor, não temos originais, né? Temos cópias. As cópias mais antigas não existe título. Isso foi uma forma da sociedade bíblica colocar títulos para dar um contexto melhor, dar uma introdução para a sua leitura, e aí a sua leitura fica mais focada, né? Você já começa lendo a temática daquele capítulo. Nem capítulos tinham nas cópias mais antigas, nem versículos existiam nas cópias mais antigas, então era uma escrita direta, mas os capítulos, versículos, títulos são importantes para a nossa leitura, ok? Mas não se deixe influenciar por qualquer título, título que tenha na sua Bíblia, ok? Entenda, são adendos humanos. Então, faça a sua leitura sobre aquilo que Deus tem nas Escrituras. Mas, certamente, o capítulo 102 é de uma pessoa muito aflita, de uma pessoa desesperada, de um salmista que está passando um momento muito difícil em sua vida. E ele começa, ou melhor, no versículo 6, ele faz uma analogia, ele se equipara, sou como pelicano no deserto. Ele fala também de outras aves, como coruja, ou seja, mas eu quero me filiar nesta noite a analogia que o salmista faz, a se comparar com o pelicano no deserto, queridos. E esse homem está passando um momento muito difícil, e os pelicanos têm uma peculiaridade, interessante, né? Os pelicanos são aves migratórias e praticamente existem em quase todos os lugares do mundo, mas muito pouco, praticamente não existe aqui na América do Sul, na Antártica também não, mas nas outras partes do mundo o pelicano é costumeiro encontrá-lo, e também ali em Israel. Então aves migratórias que vão procurando comida, água e vão migrando naturalmente. Mas domingo passado, acho que foi domingo à noite, eu preguei sobre o capítulo, sobre Salmo 126, um dos salmos de subida, né? Então, que a Bíblia coloca. E Salmo 126 fala sobre as torrentes do Negueb, ou Negev, que é o deserto que fica ali ao sul de Israel. É uma torrente de água que aparece, entre aspas, do nada, ou seja, sem esperar, porque há um período de chuvas, e no deserto, obviamente, as chuvas são escassas, mas quando ocorrem, e geralmente a gente fala chuva serôdia. Chuva serôdia é aquela chuva que acontece na primavera. Chuva temporã é aquela que acontece no outono.
Então, mais as chuvas serôdias, elas acontecem na primavera, ou chuvas finais dos últimos tempos, alguns falam assim. Mas ela, quando está chovendo no deserto, na alta montanha, começa a acumular água durante dias, até uma hora que a chuva, ou parando, ou continuando, mas aquele lago que fica em cima dos morros, ele começa a transbordar. E quando esse lago transborda, essa água começa a descer com muita força das montanhas até os vales. E aí são as torrentes do Negueb, que vão passando com força sobre todo o deserto, e onde ela passa, ela vai trazendo vida. Não apenas quando ela passa, mas a posteriori também. Depois que a chuva e o rio acaba, o deserto fica verde. Então, tem vida, passou a dar vida. Mas essas torrentes, elas passam, queridos. E depois, logo em seguida, vai vir um novo período de deserto. Ou seja, essas torrentes do Negueb não são perenes, não são rios contínuos. É um rio que começa e tem um período que vai acabar, porque a água vai evaporar naturalmente. Ok, meus amados? Interessante quando eu falo sobre isso. Por que falar desses rios? Porque o pelicano, é interessante quando ele vai no deserto, porque o salmista diz: eu sou como o pelicano no deserto. Amém? O pelicano no deserto, ele vai procurar água. E quando ele encontra uma torrente dessa de água, que é uma exceção no meio do deserto, mas quando ele encontra, ele iludido com aquele espelho d'água maravilhoso, ele para ali e ele faz o seu momento, não apenas de beber água, de se alimentar, de peixes, mas também ele toma aquele lugar como seu habitat temporário. E ele começa ali a ter filhos, filhotes, meses se passam com aquele rio ainda ali. Ou seja, o pelicano, ele olha para aquela ilusão. Por que ilusão, pastor? Porque é um rio lindo, mas profundidade muito pequena. Do alto, uma beleza. Olha, vou parar aqui, vou me estabilizar aqui vou ter meus filhotes, aqui vou ficar mais tempo, mas não entende que a profundidade é muito pouca. E com os meses, se passando os meses, aquela água vai evaporar e novamente o deserto virá. E para onde ela irá? Principalmente os filhotes, que não tem para onde, não tem força ainda para voar, ou os mais idosos, que não vão poder também retomar uma caminhada, uma migração tão longa. Ou seja, o pelicano no deserto, ele olha para aquela ilusão e ele toma como uma ilusão realmente, porque é algo que não é perene, não é contínuo, aquela água vai acabar. Mas o pelicano, ele tem uma propriedade que eu não vou falar agora, que é o que faz esse salmista se equiparar a esse pelicano. Mas quando eu olho para isso, queridos, a vida é assim. A vida nos mostra muitas ilusões, muitos paraísos aos nossos olhos, que são coisas maravilhosas, mas que com o tempo terminam, coisas passageiras. E às vezes nos esforçamos muito e queremos muito aquilo que na verdade a profundidade é muito pequena, e você depois quebra a cara, porque você foi levado pela aparência, você foi levado por aquilo que trouxe, o aguçou de uma forma muito imediata, e mais aquilo ali, se você fosse aprofundar, não vale a pena, não vale a pena. Vivemos ilusões, queridos. Tudo que Cristo não está é uma ilusão. Se o teu trabalho não tiver um propósito maior, é ilusão. Se a sua igreja não tiver um propósito maior, é uma ilusão. Ilusão, eu sempre falo, ilusão é doença, desilusão é cura. Então permita-se ser desiludido. Mas o pelicano, quando olha aquele espelho d'água, ele cai na ilusão de que aquilo ali é o melhor lugar do mundo, e que ele nunca mais vai ter problemas. E vai se estabelecer ali, e seus filhotes vão crescer, e vão ficar saudáveis, mas não, profundidade pequena, vai evaporar, o deserto voltará a existir, e muitos filhotes morrerão. A nossa vida é assim, queridos. Se nós não temos Cristo como fonte da nossa vida, se tivermos Cristo como a razão de vivermos, tudo é ilusão. Você vai se desgastar, você vai se esforçar, você vai até conquistar algo, mas quando você vê, poxa, por que eu não esperei mais?
Por que eu não avaliei melhor a situação? Por que eu fui tão intempestivo? Por que eu fui tão imediato em aceitar aquilo? Pessoas que se casam no primeiro olhar por uma pessoa, nem conhece família, nem conhece se ela tem uma identidade cristã, nem se ela tem profundidade na palavra de Deus, e apostam um investimento da vida inteira naquela pessoa que ela nem procurou se aprofundar, e quando viu, era raso, não tinha profundidade, em outras palavras, tinha prazo de validade, ia acabar, mas você iludido, talvez por uma fraqueza na sua alma, talvez por uma decepção anterior, talvez por se achar que não vai ter, se não aproveitar agora, nunca mais vai ter uma oportunidade na vida, e aí pega papel voando, apostando que isso vai dar certo para o resto da vida, aqueles que investimento louco, nem na bolsa, nem investimento de maior risco, que é a bolsa de valores, é assim, o cristão usando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando aquele homem olha o pelicano no deserto, ele também avalia uma culpa sua, de que muitas das vezes a forma como eu estou é porque eu caí em ilusões, eu não parei para esperar, para entender se aquilo valeria a pena ou não, se aquilo teria um retorno para mim ou não. Não, eu fui no afã, sem pensar, sem meditar, sem orar. E eu dei o exemplo do casamento porque depois de Cristo, é o maior investimento que você faz na terra. Depois de Cristo, o maior investimento que você faz na terra é com quem você vai se casar. Porque esse investimento pode acabar com a tua vida, ou pode ser espetacular na sua vida. Vai incentivá-lo, vai motivá-lo mais a estar com Cristo, ou vai levá-lo a totalmente se desviar de Cristo. E eu não posso olhar para espelhos d'água e achar que pela aparência vou investir. Porque quando eu entro, não dá nem na canela a água. E vai acabar, é aparência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o versículo 1 diz assim, olha o que diz o capítulo 102, versículo 1. Ouve, Senhor, a minha súplica, e chega a ti os meus clamores. Esse salmista começa no versículo 1, desesperado, queridos, porque ele fala, ouve a minha súplica. Súplica é o que, queridos? Súplica o suplicar é me humilhar, né? Senhor, minhas súplicas estão me humilhando a ti. Aquele homem está desesperado, o salmista está em última instância, ele está suplicando, ele está se humilhando, ele está implorando, está aí, implorando. Suplicar é implorar, ele está num grau de aflição que ele entra implorando, súplicas, e não apenas isso, e cheguem a ti os meus clamores. Clamar é diferente de pedir, né, queridos? Pedir eu peço assim, Senhor, me abençoa. Clamar eu peço assim, Senhor, me abençoa. Falei mais alto para acordar algumas pessoas também. Me abençoa. Isso é clamor, queridos, é rasgar o verbo, rasgar o coração. É um homem que está desesperado. É um homem, é um salmista, é uma pessoa que não tem como mais esperar. E eu não sei como você está aqui hoje. Talvez você esteja nesse momento de implorar a Deus. Sabe a criança quando fica implorando para o pai receber alguma coisa? Enchendo o saco. Toda hora vendo ao teu lado. Me dá, pai, preciso, meu pai, preciso, pai. Tem pai que recua, né? E acaba cedendo, quando não era para ceder. Tem outros que são firmes. Espera aí, você vai esperar o momento certo. Vai ter que aprender. Caiu na ilusão, vai ter que aprender com a queda. Para depois olhar para o espelho d'água e não acreditar que por ser um espelho d'água lindo, que tem profundidade. Tem aparência linda, mas não quer dizer que seja o meu projeto de Deus na sua vida. E aí aquele homem, aquela pessoa implorando, aquele salmista implorando, olha que diz versículo 2. Não me oculte o rosto no dia da minha... Ou seja, ele estava se sentindo abandonado, até por Deus. Não te ocultes o rosto no dia da minha angústia, infeliz, apático, angustiado, aflito.
O salmista está num grau assim, desesperado na sua alma. Ele vai entrar aqui, queridos, num grau de depressão profunda. Ele vai entrar não apenas na sua alma, mas no seu próprio corpo. Vai sentir isso, o salmista desesperado, implorando. E olha, Senhor, Tu escondeste o rosto de mim. Parece que Deus não está mais olhando para nós. Parece que Deus não está mais falando conosco. No momento de desespero, parece que Deus se afastou de nós. Até quando, Senhor? Eu vou esperar isso. Versículo 2 ainda, parte B. Inclina-me os ouvidos. No dia que eu clamar, dá-te pressa em... Ele está pedindo pressa. Quem está pedindo pressa para ser acudido é porque está na última instância. Está no CTI. CTI emocional, espiritual, físico também. Apressa-te a acudir-me, Senhor. Tem que ser para ontem. É isso que ele está falando, Senhor. Tem que ser para ontem. O que eu estou sentindo, eu sei, Senhor, que eu olhei para o espelho d'água, eu sei que eu sou como um pelicano no deserto, que se empolgou com a aparência, e quebrei a cara, mergulhei e achei que aquilo era eterno, mas não durou nem 4 meses. Quantas pessoas, queridos, e eu falo muito porque isso entra muito na questão emocional, quantas pessoas se casam sem conhecer, e às vezes casam porque nem sabem por que casaram, com medo de ficar solteiro, e um abismo chama outro, aí quando você vai ver, que eles antes solteiro, do que entrar naquele abismo que, depois, queridos, a Bíblia é clara, meus amados, a Bíblia é clara, Deus, por mais que Ele abomine o divórcio, Ele concede, Ele dá uma faculdade para o homem, por mais que ele se entristeça no coração. Só há 2 formas da pessoa se casar novamente, depois de se casou, queridos. Ou se houve adultério, ou se o cônjuge morreu. Viuvez. Fora isso, querido, viva o teu casamento que você escolheu. Ou se divorcie e fique solteiro a vida inteira. É importante falar isso, queridos, porque antes de se casar, você tem que entender o peso e a responsabilidade do que você está contraindo. Para depois não falar, não sabia, como assim não sabia? Ou fechar os olhos, porque é o que a maioria dos pastores fazem, né? Para deixar os membros chegarem e ficarem de qualquer forma. Mas esse homem aqui, queridos, por mais que ele tivesse caído numa ilusão, ele estava clamando a Deus. E aí é um mistério do pelicano, que eu não falei ainda, e vou deixar para o final. Porque por mais que ele entendesse que ele era como um pelicano no deserto, ele estava clamando a Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Você pode estar como um pelicano no deserto, você pode estar aí prostrado, cansado, desanimado, aflito, mas não deixe de clamar a Deus. Amém? Versículo 3. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem. Os meus dias estão passando assim, ó, rápidos, forma rápida. Em outras palavras, queridos, eu estou morrendo. Aquele salmista, literalmente, ele estava vendo a vida dele passar, como fumaça, ele estava morrendo, definhando. E ele diz mais, olha, finalzinho do versículo 3, e os meus ossos ardem como em febre. Estou febril, os meus ossos ardem como em fornalha. Queridos, psicossomático, né? Alma, corpo. Agora está no corpo. Ele tem febre, aquele homem, angustiado que ele estava, porque caiu numa ilusão. Foi iludido por uma pessoa que disse que confiava nele, você confiou nela, você emprestou dinheiro para ele, para ela. Nada contra emprestar, queridos, nada contra emprestar valores, mas que teu coração esteja livre, para caso você tome um balão, não fique triste. Só empreste aquilo que você pode perder. Só empreste aquilo que você pode perder.
depois não fica de bico e nem com mágoa com outra pessoa. Amém? Só empreste aquilo que você possa, não é fundamental na tua vida. Agora, a partir do momento que você se empresta aquilo que é fundamental na sua vida, queridos, não venha reclamar depois se a pessoa não te pagou. Porque aí você vai ficar com raiva dela, você não vai conseguir mais olhar para ela. Vai ser um processo de perdão na tua vida, você vai levar um peso imenso nas costas. Mas você assumiu o risco. Ou então doa, queridos, doa. Amém? Ou seja, o emprestar tem um sinônimo de doação. Só empresta, está aí, só empresta aquilo que você possa doar. Depois não fica triste. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Coração livre, queridos. Pior coisa é você carregar um peso sobre as suas costas e você, meu Deus, que fardo é esse? O fardo de Cristo é leve. E você está carregando um fardo imenso porque você caiu numa ilusão. Caiu numa ilusão. Seja ela amorosa, seja ela financeira. Amém, meus amados. Glória a Deus. Saiba que você tem uma igreja. Eu sempre falo isso. Você tem uma igreja, queridos. Você tem uma igreja que, na medida do possível, vai estar ao seu lado em qualquer momento. Então, antes de você reconhecer, 1 Coríntios capítulo 6 vai declarar isso, 5, né? Capítulo 5 vai falar isso. Olha, vai um crente contra outro crente em tribunal de incrédulos? Estamos estudando isso nos homens, né? Vai crente contra crente em tribunal de incrédulos? Vai, queridos. Infelizmente, tem muito crente botando outro crente na justiça. Por quê? Um dos exemplos é esse. Pediu emprestado, não pagou, vou na justiça. Em nós, queridos, em Cristo Jesus, procura alguém que possa resolver isso. Será que seu pastor não pode administrar uma situação dessa? Será que uma pessoa mais douta não pode resolver isso? Vamos sentar, vamos orar. Será que não dá para a gente dividir isso? Será que não dá para a gente se cotizar alguns irmãos aqui e pagar essa dívida? Somos igreja, somos família. Porque quando um crente vai contra outro crente perante incrédulos na justiça, quem sai envergonhado? O nome de Deus, queridos. Teu nome, meu nome, é o nome de Deus que é envergonhado. Olha lá, 2 cristãos, coisa ridícula. Será que não tem ninguém para mediar isso? Será que não tem ninguém para evitar isso? Amém, meus amados? Esse homem está assim, olha, ele está febril, ele está febril. Porque o que aconteceu com ele já chegou no corpo. Versículo 4. Ferido como a erva, secou-se o meu desânimo, deprimido, coração seco, queridos. Coração é sinônimo de emoção, né? É uma pessoa sem emoções quase. Claro que isso só um psicopata, né? Um psicopata não tem emoção. Mas não é isso que o texto está falando aqui. Está falando de um homem que não consegue mais apostar em nada, não consegue mais se envolver em nada, não consegue mais acreditar em nada, não consegue mais, o coração seco, sabe o coração de pedra? É um coração que não consegue mais ter empatia por nada, porque ele se fechou para tudo, queridos. Quantas pessoas entram na igreja, olha, com o coração fechado, em função das perdas que ela teve na vida? Não, nunca mais quero isso. Homem, nunca mais. Mulher, nunca mais. Igreja, nunca mais. Confiar em pastor, nunca mais. Dizimar, jamais. Por causa de eventos que ocorreram, e ocorreram mesmo, por pessoas que se diziam ser homens e mulheres dignas, retas, ou pastores, e, infelizmente, testemunharam de forma errada, tiveram uma vida errônea, e aquilo entrou no teu coração, você se fechou. Queridos, como é difícil você novamente acreditar, como é difícil você novamente crer que aquele lugar, que aquela pessoa mudou. É um processo, queridos, que só Deus curando. Amém? Esse homem estava com o coração seco. Finalzinho do versículo 4. Até me esqueço de comer o meu. Isso não é um sintoma claro de uma pessoa deprimida? Não quer nem mais comer. Não tem vontade de comer. A hora passa e ela vai definhando. Eu fico imaginando aquele homem febril, magro, magérrimo, desfalecendo, quase morrendo, sem vontade de comer.
prostrado, parado. Versículo 5. Os meus ossos já se apegam por causa do meu dolorido gemer. Aquele homem, pele e osso, já com dores, ele gemia de dores, queridos. Gemia de dores. Talvez seja um exagero meu, mas por saber que muitas doenças da alma são reflexos do que acontece no corpo, porque esse homem talvez não esteja aqui com câncer, gemendo de dores. Eu não sei, queridos, eu sei que esse homem é um homem enfermo, no corpo, na alma, mas o espírito estava vivo. Esse homem estava enfermo no corpo, enfermo na alma, ele sabia que ele foi iludido, entrou numa ilusão, mas o espírito ainda falava com Deus. Ele, no versículo 1, queridos, depois são só versículos de constatações do que ele estava vivendo, mas o versículo 1 começa: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Espírito falando. Depois, ele só falando com Deus que ele está tendo. Perdi isso, perdi aquilo, não tenho mais fome, não tenho mais nada, acabou minha vida. Só, queridos, o pelicano, ele tem uma peculiaridade. Com tudo isso, rio se evaporou. Agora é só deserto. E, queridos, o pelicano, ele tem os dedos juntos, né, só com uma membrana, né, juntando um dedo, uma patinha a outra, né, uma pata com as membranas, juntando os dedinhos, né? Ou seja, foi feito para estar na água, não foi feito para estar na terra, no deserto. E aquele pelicano morrendo, porque essa imagem, né, o salmista olhou um pelicano, talvez ele tenha visto um pelicano, ou talvez ele se lembrou de um pelicano, e ele trouxe essa imagem, para falar o que ele estava vivendo. Só que o pelicano, nesse tempo todo, de sem água, andando no deserto, com a pata ferida, ele fica o tempo todo com o pescoço virado para cima, todo o pescoço virado para cima, ansiando por águas que caiam sobre ele. Quando eu olho isso, e quando o salmista fala que ele é como um pelicano no deserto, eu não posso deixar de entender também que mesmo com todas as dores, eu tenho que estar olhando para o céu e orando que Deus vai derramar a bênção sobre a minha vida, que o socorro vem do alto. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o Senhor, socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para o céu, olha para o Pai, olha para Deus. Meu corpo dolorido, minha alma dolorida, mas eu continuo como um pelicano, com o pescoço, com meu rosto virado para o céu, para Deus, confiando nele, esperando que a chuva vai cair, que a palavra de Deus vai se cumprir, que o milagre vai chegar. Aí tem dois tu poréns nesse capítulo. Versículo 12. Sabe aqueles versículos que a princípio não tem nada a ver com o contexto? Mas tem a ver. É um homem que só vem falando coisas ruins, né? Ele estava só botando para fora para Deus tudo que ele está passando, e tem que botar para fora mesmo. Mas no meio do capítulo, no versículo 12, ele fala: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, de mim. É tempo de compadecerdes dela, e já é vinda a sua hora. A sua hora está vindo em nome de Jesus. Eu sei que as dores são profundas, eu sei que as decepções são enormes, mas tem uma hora que Deus vai mudar essa história. E quando Deus muda essa história, é para que eu não caia mais em ilusões. E a pior ilusão, queridos, quando você entra na casa de Deus, achando que tudo vai mudar na tua vida. E quem coloca isso para você, está usando de falácias, de mentiras. Vem e pare de sofrer. É mentira. Isso é espelho d'água, sem profundidade. Com o tempo você vai quebrar a cara e você vai botar a culpa em Deus. Ilusão. A palavra de Deus, queridos, é a maior palavra que desilude o homem.
A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse está desiludindo o homem. Para que o homem não caia em ilusões, não caia em aparências. Para que ele seja criterioso. Para que ele espere. A Bíblia toda espera no Senhor. Aquele que vai construir uma torre, pare, calcule, para ver se você vai conseguir construir a torre. Fé não é assim, fé é de qualquer forma, não, calcule. Veja quem é ele, veja quem é ela. Veja essa proposta de emprego, se vale a pena ou não. Amém, meus amados? Eu tenho que meditar naquilo. Mas a hora vai chegar, queridos. E quando a tua hora chegar, você vai estar preparado para não cair em outras ilusões. Porque uma coisa é certa, a torrente do Negueb vem, depois vem deserto. Saiba que depois vem deserto. Você não está no céu, você está na terra. Ah, pastor, recebi um milagre. Glória a Deus. Amanhã vem deserto, hein? Está amarrado, pastor, faz até sinal de cruz. Crente fazendo sinal de cruz. Aí fala isso, querido, bate na madeira, né? Aqui é drywall. Misericórdia, queridos. Misericórdia. Não é praga, você não está no céu. Você está na terra, você é peregrino e forasteiro em terra estranha. Eu nunca vi um peregrino se dar bem na terra. Eu nunca vi um forasteiro se dar bem na terra. Ele vai ter tempos bons, claro, de vitória, mas tempos ruins também. Estabilidade só no céu. Onde, queridos, aí é o nosso foco, né? Nosso alvo. Um dia estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Outro tu, porém, para encerrar, versículo 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos já habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém, meus amados? Creia nisso. Vale a pena esperar, vale a pena tomar posse, vale a pena crer, vale a pena. Mas a próxima vez que você olhar aquele espelho d'água, peraí, eu vou botar o pezinho ali antes, não vou mergulhar assim. Não foi isso que Deus falou para Samuel? Quando Samuel vê todos os filhos, mas Davi, que era aquele que seria ungido, Samuel, olha, eu não vejo o homem como o homem vê, não vejo o coração do homem como o homem vê, amém? Eu não vejo aparências, eu esquadrinho corações, amém, meus amados? Então espera um pouquinho mais, antes de você tomar uma atitude, antes de você dizer sim ou não, espera um pouquinho mais, não seja intempestivo, não seja imediato, espere um pouco mais, porque eu creio, queridos, que a hora vem, Colossenses capítulo 3, para a gente encerrar, Colossenses capítulo de número 3, eu iria de falar de cabeça, mas eu me esqueci, Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, é para nós, amém? A partir do versículo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1, vamos colocar de pé? Vamos ler esses versículos de pé, que como certeza de que quem nós somos em Cristo Jesus, sabendo que você foi chamado por Deus nesta noite. Talvez você tenha entrado aqui iludido com algo, e Deus o desilude de uma forma muito forte, mas precisa passar por esse processo. Portanto, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Pastor, o Senhor está falando para não buscar nada aqui na terra? Não, não é isso que Deus está falando. É tudo aquilo que você buscar da terra, tenha critérios do alto. Tudo que você for buscar na terra é espelho d'água. Pô, o critério do alto diz que eu primeiro tenho que botar o pé, ver a profundidade, ver se vai valer a pena eu ficar aqui. O que você vai conquistar, nós conquistaremos coisas nesta terra em nome de Jesus, amém?
Eu profetizo um casamento abençoado para você. Eu profetizo um emprego maravilhoso para você. Filhos maravilhosos para você. Nós profetizamos, amém? Mas não somos iludidos. Eu tenho que me preparar para isso. O meu critério é do alto. Meu critério não é porque é bonitinho. Porque é bonitinha. Se meu critério foi esse, iludido, ilusão. Mas se meu critério é do alto, eu vou ver se tem caráter, se é homem de Deus, se é mulher de Deus. Critério do alto. Eu busco coisas da terra, mas meu critério é do alto. Deus continue a abençoar a sua vida, que você continue focado naquilo que Deus tem para você, amém, queridos? Quando a gente tem um foco, as ilusões aparecem, né, queridos? Basta você focar algo. Faça um projeto com Deus. Faça um propósito com Deus. Você vai ver como várias ilusões vão aparecer. E geralmente, propostas mais curtas, propostas para abreviarem aquilo que você precisa esperar, mas se mantenha firme no foco em Cristo Jesus, que Deus vai te honrar, em nome de Jesus, amém?